Culto Queridos, boa ao ar noite. livre. Hoje parece que vai. Boa noite, 6 de dezembro de Hoje parece 2024. que vai Este cair é um o professor agozinho, né? Fernando Veras. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma sexta-feira para juntos nós estudarmos um pouco da palavra de Deus. Por conta do clima e do horário, hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, viu, Afonso? Porque sexta-feira eu disse que ia ser rápido, mas demorei, né? Passei uns 20 Fique à minutos vontade. ainda com vocês, né? E aí é bom nós estudarmos um pouco da palavra de Deus, ouvirmos o poder que Deus tem de transformar as pessoas e assim também transformar nossas vidas cada vez mais. Sexta-feira passada nós falamos sobre um discípulo. Como era o nome dele? Nós falamos sexta-feira passada? Que traiu Jesus Cristo? Foi Pedro, muito bem. Judas também traiu Jesus Cristo. Desculpa, eu disse errado, não foi traiu, foi negou, tá? Quem negou Jesus Cristo foi Pedro, né? Pedro. Isso. E tinha uma pessoa com ele, lá um dos discípulos com ele, como nós vimos, que era o apóstolo João. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida, um episódio da vida de João, tá certo? Eu gostaria de entregar essas Bíblias, eu acho que dá certo a gente entregar a Bíblia. Neto Lia, por favor, eu entregue a Culto Bíblia. ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia Aquelas do pessoas que bairro têm Bíblia de já podem Alvorada. trazer suas Este é o Bíblias, né, professor Fernando para Veras, manter sextas-feiras. nesta noite E vamos abrir do nossas dia Bíblias lá 6 em Marcos, de no livro de dezembro de Marcos, capítulo 2024. 3. Sexta-feira. Livro de Marcos, capítulo 3. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Livro de Marcos, Adventista do Sétimo Dia do Evangelho bairro de de Marcos, Alvorada. capítulo 3. Este é o professor Não tem mais Fernando Bíblia? Veras. Estamos na rua Luiz Guimarães, bairro Alvorada, Fortaleza, Alguém Ceará, precisa de Brasil. Bíblia? Alguém quer uma Bíblia aí? Quem precisa de Bíblia? Não, acho que não. Acho que já deu certo, tá? Marcos, capítulo 3, versículo 17. Mas, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse em Deus, para nós orarmos assim. Eterno Deus, neste momento que estamos aqui, nós pedimos o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor abra os nossos entendimentos, os nossos corações, para que nós venhamos entender a Tua palavra. E te pedimos também, Senhor Deus, que esse mesmo Espírito possa e venha usar-me para que o que venha falar seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa cada pessoa que está aqui, querido Deus, que o Senhor sabe as necessidades de cada uma delas, sabe o que elas estão precisando, e por isso, Pai querido, eu te peço que o Senhor venha atender as necessidades do seu coração. Se porventura está alguém aqui entre nós passando por enfermidade, que o Senhor as cure, passando por problema de relacionamento, que o Senhor restaure, Senhor Deus, os relacionamentos, e que o Senhor venha dar paz, saúde, tranquilidade, acima de tudo, a Tua presença na vida delas, nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija nesse momento, te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Marcos, capítulo 17, versículo 3 diz assim. Desculpa, é capítulo 3, versículo 17. Eu estava dizendo ao contrário, tá? É capítulo 3, versículo 17, que diz assim, ó. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Filhos do trovão. A Bíblia fala que essas duas pessoas, tanto Tiago como João, eram irmãos, e eles deram o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Quando uma pessoa é denominada de filha do trovão, vocês acham que é uma pessoa de temperamento calmo ou de temperamento mais explosivo? Explosivo. Mais explosivo, exatamente. E João e Tiago, né? Os dois, em especial aqui João, eles tinham um temperamento muito explosivo, muito forte, né? E mesmo eles convivendo com Deus, eles tinham esse temperamento bastante forte. Certa vez, na Bíblia, eles foram pregar em um local e as pessoas não aceitaram a pregação deles. E aí eles pediram que perguntaram a Deus se podiam orar para que caísse fogo do céu e destruísse aquelas pessoas. Porque as pessoas não aceitaram
a mensagem que eles estavam trazendo. Então João era assim. João era uma pessoa muito impetuosa, né? Ele primeiro fazia para depois pensar, ou falava para depois pensar no que disse. Será que tem alguém aqui assim, hein? Não fala, tá? Só pensa. Será que tem alguém aqui que possa dizer assim: eita, o Afonso é filho do trovão? Qualquer coisa, né? Estou dando só um exemplo, né? Qualquer coisa explode, qualquer coisa quer brigar, quer resolver. E assim era João. No seu ministério, quando ele começou a andar com Jesus Cristo, João era desse jeito. Era dessa forma que João se comportava e agia, mesmo andando com Cristo. E ele também, ele queria sempre os melhores lugares. A mãe dele uma vez pediu a Jesus Cristo que quando ele viesse em seu reino, que um filho pudesse sentar à direita e outro filho pudesse sentar à esquerda. Assim era a vida de João, né? E ele começou a conviver com Jesus Cristo, começou a passar tempo com Jesus Cristo, começou a ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo, começou a ver os milagres que Jesus Cristo estava fazendo, e aí ele começou a ser transformado pelo Espírito Santo. Ele começou a ser transformado pelo Espírito Santo. Vocês sabiam, eu vou dizer, né? João, ele escreveu o livro de João, ele escreveu as 3 epístolas de João, capítulo João 1, João 2, 1 João, 2 João, 3 João, e também escreveu o Apocalipse, né? Ele foi o apóstolo que viveu por mais tempo, foi o último apóstolo a morrer. E a tradição diz que ele morreu de velhice, apesar dele ter sido jogado em tacho de água de óleo fervente, apesar dele ter sido jogado lá na ilha de Patmos, mas aí João ele foi o último a morrer porque Deus estava com ele. Aí, gente, eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia, lá em 1 João, que é lá no finalzinho da Bíblia, próximo ao Apocalipse. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do 7º dia do bairro de Alvorene. Estamos aqui a Rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Brasil, nesta noite de sexta-feira do dia 6 de dezembro de 2024. E este que nos fala exatamente o professor Fernando 4, Veras. Versículo 7. Culto ao ar livre, uma iniciativa e 1 João, realização capítulo 4, versículo da 7 Igreja diz assim: Adventista do 7º dia do bairro de Alvorene. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus o amor é de Deus, e qualquer que ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. João, ele foi conhecido como o apóstolo do amor. Ele, lá quando nós lemos no primeiro versículo, falava que ele era considerado filho do trovão porque ele era impetuoso. Mas a vida dele de relacionamento com Deus, o convívio dele com Deus todos os dias, e vendo o milagre de Jesus Cristo fazendo na vida das pessoas, ele se permitiu deixar que a vida dele fosse transformada por Jesus Cristo. E ele se tornou o apóstolo do amor, o discípulo do amor. Jesus Cristo trabalhou tanto na vida dele que ele escreveu esse versículo, né? Escreveu esse versículo que nós devemos amar uns aos outros. E o que foi que mudou da história de Jonas como filho do trovão, esse Jonas agora pregando o amor? Foi a vida dele de relacionamento com Deus. E não foi fácil, viu? Ele, na sua velhice, ele foi preso, foi jogado numa ilha, aí depois foi solto, tentaram matá-lo, certo? Mas aí, por que ele mudou do filho do trovão para o discípulo do amor? Porque ele deixou que Jesus Cristo pudesse transformar a vida dele. Porque Jesus Cristo ele tem poder de transformar todas as vidas? Tem ou não tem? Tem. Jesus Cristo ele tem poder de transformar todas as vidas. Ele tem poder de transformar a minha vida e ele tem poder de transformar a vida de cada um de vocês. Ele tem esse poder. Se ele quiser, ele pode fazer qualquer coisa. Mas ele só faz as coisas na nossa vida se nós permitirmos. Algumas vezes a gente não nos permitimos a deixar que Deus transforme os nossos corações.
Algumas vezes nós falamos aquilo que nós não gostaríamos, algumas vezes nós fazemos aquilo que nós não deveríamos fazer e depois nos arrependemos. Dizemos assim, nunca mais vou fazer isso, aí passa o tempo, aí volta a fazer de novo, cai na mesma situação, né? Porque a gente não se permite deixar que o Espírito Santo nos transforme. Verdade. Porque a gente precisa ter um relacionamento com Deus e deixar que Deus nos transforme. O apóstolo João se permitiu tanto que ele mudou do filho de trovão para o discípulo do amor. E da mesma forma que João foi transformado, eu e você podemos ser transformados também. Tem um pensamento de uma escritora norte-americana que diz... tem um pensamento que diz assim, eu acho que é dela, mas eu não lembro. Assim, homens fizeram, homens conseguem fazer. Se alguém fez alguma coisa e foi uma pessoa, foi um ser humano, qualquer outra pessoa consegue fazer aquilo também. Talvez não com a mesma facilidade, ou com facilidade maior, ou com dificuldade, mas também consegue fazer. Isso quer dizer o quê? Se João permitiu ser transformado por Jesus Cristo e ele foi transformado, isso quer dizer que nós também podemos ser transformados pelo Espírito de Deus. Porque o que Jesus Cristo quer é transformar a nossa vida para que a gente não sofra, para que nós não soframos com as nossas ações ou decorrente das nossas palavras. Porque o que Deus quer é transformar a mim e a você todos os dias. A vida de João, ela foi transformada, não foi de uma hora para outra não, ela foi transformada aos poucos e todos os dias Jesus Cristo foi trabalhando no coração dele, ele foi transformando. E assim acontece conosco também. Todos os dias, se nós permitirmos, Deus vai trabalhar em nossos corações para que nós sejamos pessoas transformadas de acordo com a vontade dele. Às vezes nós temos algo que precisamos deixar, mas nós não temos força, porque a gente não deixa Deus fazer o trabalho, a vontade dele na nossa vida. O maior empecilho, o maior dificultador de que os milagres aconteçam na minha vida, muitas vezes sou eu mesmo. O maior dificultador, a maior pessoa que pode impedir que o milagre aconteça na sua vida, muitas vezes é você mesmo. Pelas suas ações e principalmente porque nós não nos deixamos permitir Deus transformar nossas vidas. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente deixa Deus transformar as nossas vidas? A gente precisa querer e também a gente precisa ter uma comunhão com Ele. O que é isso? Passar tempo com Deus, na leitura da Bíblia e na oração. Gente, eu não sei quantos de vocês oram aqui, não sei quantos vocês estão aqui, oram em casa, certo? Mas orar é apenas você conversar com Deus. Você fecha os seus olhos, ou dependendo do local que você esteja, você fica com os olhos mesmo abertos e abre o coração a Deus como um amigo. Isso é oração. Você fecha Deus, fecha os olhos, imagina estar conversando com Deus e conversa com Deus porque Ele nos ouve. E como é que nós ouvimos a palavra de Deus? Através da Bíblia. Essas histórias estão na Bíblia, essas inúmeras histórias estão na Bíblia para mostrar para mim e para vocês que é possível sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. É possível que Deus faça milagres na vida das pessoas e isso inclui a minha e a sua vida. O recado para todos nós hoje é que Deus tem poder de transformar as pessoas. Ele pegou uma pessoa muito impetuosa, que falava primeiro para depois pensar, que agia de maneira barulhenta, para transformar essa pessoa no discípulo do amor. No discípulo do amor. E Deus ele pode transformar a mim e a você, mas nós precisamos deixar que isso aconteça. Que o Espírito Santo trabalhe em seu coração e você permita que ele faça isso, para que nós possamos sermos pessoas transformadas por Deus e sermos mais felizes aqui nessa terra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe cada um de nós e que o nome de Deus seja louvado em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar, palmas para Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para nós conversarmos, orarmos e pedirmos a bênção dele. Oremos.
Grandioso Deus e amantíssimo Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre em nossas vidas. A tua palavra, Senhor Deus, nos mostrou hoje que o Senhor pegou do apóstolo João, considerado como filho do trovão por conta do seu temperamento forte, bravo, e o transformou, Pai querido, num discípulo do amor. E essa transformação só foi possível porque João se permitiu, deixou que o Senhor atuasse na vida dele. Por isso, Pai querido, nós pedimos que o Senhor possa atuar em nossas vidas, possa transformar os nossos corações, para que nós possamos ser pessoas agradáveis diante de Ti. Nos abençoa, perdoa pelos nossos pecados e nos salva, te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, estamos todos convidados para o momento de confraternização. Valeu, Jesus. Portanto, concluída aí a retórica alusiva à palavra de Cristo através do professor Fernando Veras, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, nesta noite de sexta-feira do dia 6 de dezembro de 2024. Já começou a chover aqui na rua Luiz Guimarães, no bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Valeu, Jesus!